seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito pedido, muito falado, muito comentado, que é projetos de drenagem urbana no Civil 3D. Tá? O Civil 3D ele é um software muito completo e ao mesmo tempo muito complexo por ele obter aí um emaranhado, né, de ferramentas, né? Então a gente consegue manipular topografia, geometria, terraplanagem, drenagem, uma parte dos projetos de pavimentação, modelagem de redes de esgoto, abastecimento de água, adutoras, cara, uma infinidade de coisas, né? Divisão de lotes, né? Parcelamento de solo, tudo isso a gente consegue fazer além de inúmeras análises, então ele é um software muito complexo e eu sei que a maioria das pessoas que trabalham, né, que conhecem o Civil 3D, através, né, do feedback que eu recebo aí há anos já, atuando aí com consultorias, treinamentos, implementações e tudo mais, eu sei que a área da drenagem, né, dentro do Civil 3D ainda é um gargalo muito grande. Então, assim, toda vez que eu falo que eu vou dar uma aula de drenagem, todo mundo já fica alvoroçado, surgem muitas dúvidas e tal, e sempre, a maioria das dúvidas é voltado para projetos de drenagem dentro do Civil 3D. Então, eu busco sempre trazer esse assunto aqui, né, que é mais a parte da modelagem de redes, né, modelagem de redes, análise, extração de relatórios e tudo mais da maneira correta, tá? Porque não adianta você tentar aí quebrar a cabeça, né, e tal, e fazer aí da sua ideia, que sai alguma coisa, sai, só que acaba que você faz muita coisa fora de ordem, tem que voltar, consertar coisa que estava errada lá no começo, né, é exatamente isso que a gente vai tentar resolver hoje. Então, assim, a aula de hoje, o intuito é deixar você afiado, né, então, assim, preste atenção desde o começo, tá, para você não se perder aí no assunto, né, que vai ser assim, a gente vai pegar de uma ordem mesmo, sempre vai ter uma ordem, né, aqui a live ela tem uma ordem, digamos assim, cronológica, né, para que o assunto flua de forma didática, né, então assim, a gente vai começar meio que do zero, para você que ainda é iniciante no Civil 3D, se você não sabe as outras ferramentas que precedem, né, as outras disciplinas que precedem um projeto de drenagem, que é a manipulação da topografia, a geometria, o projeto de terraplenagem, a pavimentação, fique tranquilo, tá? Preste atenção, foque aqui agora na aula, tá? Se ficar algum conceito, não tem problema, mas foque e tente absorver o máximo sobre a ferramenta do Civil 3D para drenagem, beleza? Então a gente vai começar aí do zero, indo mais avançado, até a gente meio que fazer um projetinho aqui juntos, tá? Explicando mesmo passo a passo para que você consiga ir desembolar depois sozinho, sem eu. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Galera, seguinte. O Civil 3D, como eu disse, ele é um software muito complexo, né? E aí, a gente tem uma única ferramenta para trabalhar com redes de gravidade, né? Redes que trabalham por gravidade, que seria, no nosso caso aqui no Brasil, esgoto e drenagem, né? Nosso esgoto e a nossa drenagem trabalha, né? As nossas redes trabalham por gravidade. Então, existe uma ferramenta no Civil 3D chamada Pipe Network. Essa ferramenta Pipe Network é a ferramenta que serve, né, para a gente modelar a rede, né? Desembolar ali a rede e depois extrair, né, os resultados dentro do Civil 3D. Só para contextualizar vocês que ainda não conhecem o Civil 3D, o Civil 3D funciona da seguinte maneira. Você modela um projeto. O que é modelar? Você cria os objetos tridimensionais, tá? É importante você aprender esse conceito. Você cria os objetos tridimensionais. Depois que você cria, você extrai os resultados dessa modelagem. Então você modela para depois extrair os resultados. O que são esses resultados? São as tabelas, né, que tem os quantitativos, as propriedades dos tubos ali, a declividade, o comprimento, né, tudo, a PV de montante, PV de jusante, recobrimento e tudo mais. Os relatórios que a gente consegue exportar do Civil 3D para fora, né, para um Excel, para um HTML, para um PDF, as pranchas, né, tudo isso a gente extrai do modelo. Perfis longitudinais, a gente extrai do modelo, tá? E a gente vai começar vendo isso. E aí, qual que é o maior erro, né, que os iniciantes, né, na drenagem ou no Civil 3D cometem aqui utilizando a ferramenta? Qual que é o maior erro? Tá? Preste atenção para você não cometer mais esse erro. O maior erro do camarada é ele chegar aqui dentro do Civil 3D, aí ele vai vir aqui, tem a área aqui, beleza, já está com o seu projeto, ele vai vir aqui na ferramenta Pipe Network e já vai vir começar a lançar a rede.
Essa é a forma mais errada que tem de você começar a trabalhar a drenagem aqui dentro do Civil 3D. Ah, mas Rafael, por que essa é a ferramenta? Antes de você começar a projetar, começar a lançar os tubos, a lançar as bocas de lobo, a lançar as suas alas, né, os seus muros de ala, os tubos, os PVs, caixa de passagem e tudo mais, antes de tudo isso, você precisa definir os critérios de projeto. Tá? O que são os critérios de projeto? São as regras, são as premissas, é aquilo que vai mandar no seu projeto. O Civil 3D ele segue esses critérios. Tá? Então, assim, se você tem ali uma regra de recobrimento mínimo, por exemplo, você vai dizer para o Civil 3D qual que é essa regra. Se você tem uma regra de declividade mínima, você vai dizer para o Civil 3D qual que é essa regra. Se você tem uma regra de degrau mínimo, você vai dizer para o Civil 3D qual que é essa regra. Por que isso? Porque quando você vai lançar esses tubos, vai lançar essas estruturas, os PVs, as bocas de lobo e tudo mais, o Civil 3D já vai respeitar essas regras, esses critérios, essas premissas, e automaticamente a sua rede já vai sair ali meio que assim, quase 100% pronta, com base nessas premissas, entendeu? Então, assim, antes de você lançar as redes, lançar os tubos, lançar as estruturas e querer mexer para lá e para cá, desenhar perfil, é preciso você fazer umas 2 ou 3 etapas antes, tá? Para que você consiga obter sucesso aí e economizar tempo, quanto igual o colega, né, disse aí, tá? E aí, basicamente, para a gente contextualizar mais um pouquinho aqui ainda, para a gente entrar propriamente dito na ferramenta, o que a gente tem aqui? Eu trouxe aqui um projeto, é um projeto real, né, de um loteamento, né, ele já foi feito um projeto de drenagem nele, eu só excluí esse projeto para a gente começar do zero aqui, né? Aqui eu tenho a minha base do loteamento, que está como se fosse um bloco aqui, está em CAD mesmo, tá? É o desenho das ruas, tá? O desenho dos lotes e tudo mais. Aqui eu tenho os eixos, que veio lá do projeto geométrico, através do Data Shortcut, tá? Que tá aqui os eixos aqui, ó, tá? Do meu projeto, ok? Que veio através do Data Shortcut, então é um atalho de dados, tá? Esses eixos não são nativos aqui desse desenho, são de outro desenho, tá linkado os dois, correto? Aqui eu tenho também a superfície que foi obtida, né, com base no projeto de terraplenagem, no projeto de pavimentação. Essa superfície, ó, se a gente der uma olhada nela, ela já está com as ruas já configuradinhas, né? Se a gente ver aqui, ó, a gente já consegue visualizar, ó, as ruas, né? Ó, com a calçada ali bonitinha, ó, já tem o meio-fio, já tem as rotatórias modeladas, ó. Então, assim, já está modelado aqui a minha superfície final, tá? Do meu projeto. Ó, aqui eu tenho uma rotatória, né? Uma rótulazinha. E consigo ver os taludezinhos, ó, do meu projeto e tudo mais, tá? Então aqui está todo a minha terraplenagem aqui está feita. Então essa aqui é a superfície acabada, é a camada final do meu pavimento que vai estar ali, correto? Então isso é o mínimo que eu preciso para começar aqui a desenhar uma drenagem, né? Começar a projetar, lançar a minha drenagem aqui, tá? Então assim, eu preciso ter uma base onde vai passar a minha rede. Então no meu caso aqui é a base com o traçado das ruas, com o eixo das ruas e tudo mais. E eu preciso ter também uma superfície de projeto, que são as minhas curvas de nível, tá? As curvas de nível não são aquelas linhas, tá, pessoal? É uma superfície nativa do Civil 3D, ok? Então ele é um objeto nativo do Civil 3D. Então eu preciso desse objeto. Curvas de nível em 2D, né, polilinhas e linhas, 3D Poly, SP-Line, não funciona para projetar a drenagem. Tem que ser uma surface nativa do Civil 3D, que é esse objeto aqui, ok? Então, basicamente, eu preciso disso. Eu tenho isso aqui, tá? A partir do momento que eu tenho a minha base aqui, né? O que eu preciso fazer antes? A primeira coisa que a gente precisa definir é alguns critérios, né, que você vai definir aí antes, lá no seu projeto, até mesmo no seu projeto de pavimentação, ele já tem que estar definido, no seu projeto de terraplenagem também, quais são as dimensões da sarjeta, quais são as dimensões da sua guia, tá? E já também definiu o comprimento crítico, né, da sua sarjeta para cada declividade, ok? Isso tudo faz parte do dimensionamento. Por quê? O Civil 3D ele não faz esse lançamento de sarjeta, lançamento de guia, né, com base assim, num objeto de drenagem. Ele é um objeto de corredor. Então, são duas áreas diferentes.
Então você modela o meio-fio, a sarjeta ali, lá na fase do projeto de terraplenagem, pavimentação e tudo mais, geométrico, né? Aí no projeto de drenagem, você já tem que saber essas dimensões para que você possa alocar corretamente as suas bocas de lobo, para que você possa alocar corretamente ali as suas estruturas, tá? Então esse dimensionamento ele pode ser feito através de algumas extensões aqui do Civil 3D, né, esse dimensionamento da sarjeta e tudo mais, comprimento crítico, ou pode ser feito de forma manual também, beleza? E aí, show de bola, beleza, né? Você definiu ali a geometria, qual que é o próximo passo? Fazer a distribuição das bacias, tá? Fazer a distribuição das bacias. Aí, a gente segue um critério básico de um autor que eu esqueci o nome agora, tá? Esqueci o nome agora do autor que definiu os critérios, né, que a gente segue basicamente aqui no Brasil para você traçar as bacias hidrográficas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho lançado, que são as áreas de influência de drenagem, correto? Antes da gente começar de fato na ferramenta, só para vocês irem entendendo o passo a passo. Então eu já expliquei que a gente tem a superfície, a gente tem a nossa base do loteamento, e com base nisso, né, com base nas premissas de projeto, no nosso meio-fio, por exemplo, aqui eu tenho a seção do meio-fio, o espelhozinho de 15 centímetros, né, a posição aqui do pavimento, a altura dele, né, e tudo mais. E aí, eu vou saber o comprimento crítico dele, ok? Com base nas inclinações e tudo mais. E aí eu tenho também a minha distribuição, né, o meu mapa de distribuição de bacias aqui, tá? Que é esse traçado azul aqui, né? Que são esses traçados azuis aqui, tá? Essas áreas são as áreas de influência de drenagem, tá? São as áreas de influência de drenagem, ok? Então, ó, você pode ver que na minha quadra, vamos pegar uma quadra aqui, qualquer, para a gente fazer uma análise, tá? Uma análise. Eu já vou ensinar a gente a criar também essas bacias que são nativas do Civil 3D, ok, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui a minha quadra, ok? E aí, veja bem, eu tenho uma certa área de influência. Por que a gente divide a quadra ao meio aqui? Porque é o seguinte, esse lote aqui, geralmente ele vai contribuir para frente dele aqui, né? A contribuição desses lotes aqui, ó, de todos esses lotes aqui, vai vir para essa área aqui, correto? Por quê? Porque se esse lote aqui não pode jogar a drenagem dele para trás aqui, senão ele vai inundar o lote de trás. Aí você vai falar, mas poderia ter uma servidão, né? Uma área aqui para passar a rede de drenagem nos fundos do lote. Beleza? Aí sim, se você tem uma área muito inclinada, né? E a sua drenagem não sai para frente, você tem que jogar ela para trás aqui, aí sim você faz uma servidão ali, né? Uma área pública, você deixa reservado para passar uma rede ali e você captar a drenagem do lote ali, tá? Mas fora disso, o lote vai lançar sempre para frente dele, né? Capta a água dele ali, dos telhados e tudo mais, e joga para a rua, joga para a sarjeta, joga para a boca de lobo, correto? Então a gente faz essa distribuição de bacias. E aí olha só como que fica a distribuição aqui na frente dos lotes, né? Na frente aqui das quadras, tá? Como que fica essa divisão aqui de bacias, tá? Aí beleza, depois que você faz essa divisão de bacias, né, essa divisão de bacias hidrográficas, aí sim você começa a lançar a sua rede. Tá, mas como que a gente faz, né, agora que eu já tenho a superfície, eu já tenho o meu loteamento, e eu já tenho, né, eu já sei que eu preciso de uma distribuição das bacias hidrográficas, como que eu faço, né, para essa distribuição? Geralmente quando você está trabalhando com loteamentos novos, né, loteamentos urbanos novos, empreendimentos novos, você faz essa distribuição, esse desenho, né, esse layout das bacias, olha só, tudo isso traçado em azul aqui, ó, é bacia hidrográfica, tá? São áreas de contribuição, áreas de drenagem. Aí, geralmente, quando você tem um empreendimento novo, o que você faz? Você pega esse empreendimento e traça as bacias de forma manual, tá? Uma polyline mesmo, desenhando uma polyline, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Você tem aqui a sua área de drenagem, né? Então, você vai pegar e vai desenhar aqui a sua areazinha aqui e tal. Suponhamos que isso aqui seja uma das bacias. Aí, beleza. Aí você vai pegar aqui e vai desenhar a sua outra bacia, né? Aí você já tem aqui duas bacias. Depois que você fez todo esse layout, nesse desenho aqui das bacias, o que você faz?
tá? E essa é a metodologia que eu uso, tá, pessoal? Geralmente eu desenho todo o loteamento primeiro, todo o mapa de bacias do loteamento todo, para depois eu transformar essas bacias em elementos do Civil 3D. Tá? Então, beleza. Eu tenho aqui, suponhamos, né, que eu tenho aqui duas bacias já criadas dentro do Civil 3D, desenhadas aqui dentro do Civil 3D. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui na aba Analyze, dentro do próprio Civil 3D, pessoal, ele tem um recurso que chama Catchment. Esses catchments são as bacias, tá? As bacias hidrográficas aqui dentro do Civil 3D. Eu tenho ela tanto aqui na aba Analyze, na ribbon aqui em cima, né? Nesse botão aqui, ó, Catchments, ou eu tenho ela aqui nesse atalho aqui, né? Na minha Toolbox, na minha Prospector, tá? Da minha Toolspace, né? Que é essa áreazinha aqui, na minha Toolspace, na minha aba Prospector, eu tenho as Catchments. Tá? E aí, beleza. O primeiro passo que você precisa fazer para você criar as bacias de drenagem aqui dentro do Civil 3D é você criar o grupo de bacias. Por quê? Se você tiver, por exemplo, uma macrobacia, você pode dividir duas macrobacias, né, 3 macrobacias e várias subbacias dentro dessas macrobacias. Você pode subdividi-las em grupos. Tá? Então a gente vem aqui, ó, Create Catchment Group. Tá? Primeiro passo. Aí eu já tenho aqui um primeiro grupo criado chamado bacias. E eu vou criar esse grupo 2 aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Tá vendo? Então eu já criei um novo grupo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né? Eu vou adicionar várias bacias a esse grupo. Tá? Suponhamos que o meu loteamento esteja aqui, né? E aí eu vou adicionar várias bacias a esse grupo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, ó, Catchments from Object. Tá? Por quê? Nesse caso, ó, percebe que eu tenho Catchment from Surface, que eu já vou explicar para vocês, e Catchment from Object. O Catchment from Object, o que acontece? Quando você já tem um objeto desenhado dentro do Civil 3D, você usa, né, o Catchment from Object. Por quê? Ele vai transformar essa polyline em um objeto do Civil 3D. Tá? Uma Catchment, né, um objeto nativo. Então vou clicar aqui e vou selecionar a minha bacia. Aí ele vai me pedir aqui, ó, selecione, né, eu já selecionei ela aqui, e aí ele está me pedindo aqui para selecionar uma linha, né, que tenha o caimento, né, da água ali, né, o talveg da água. Só que nesse caso eu não tenho o meu talveg, né, desenhado, o comprimento do talveg. Por quê? Quando eu tenho esse comprimento do talveg desenhado, ele automaticamente calcula o tempo de concentração, a gente vai ver ali. Então, como eu não tenho, eu vou dar um Enter aqui, ok? Aí, beleza, ele já vai abrir essa janela aqui para mim, ó, para desenhar, para criar, né, a área de influência, ok? Tá? E aí, eu vou dar um nome para ele aqui. Se eu quiser deixar isso aqui, ele já vai criar a área de influência 01, né, esse Next Counter, que é um parâmetro, né, que vai contando, 01, 02, 03, 04, enfim. Esse termo aqui, ó, é para excluir ou não essa bacia, como se fosse uma bacia excluir a contribuição da outra. Nesse caso, não é, né? Então, eu vou deixar desmarcado. Aí eu tenho o grupo dele aqui, então eu vou escolher o grupo 2, tá? Aí eu vou pular essa parte aqui primeiro, ó, Reference Pipe Network, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, deixa aqui em branco, só para a gente exemplificar como que faz. Aí eu tenho aqui o estilo dela, que no caso é a aparência dela ali, que no meu caso está azul ali, nessa área de influência, a layer dela, né? A label, que é o textinho, né? Aquele texto que aparece mostrando a área dela, o nome da área, correto? Pode mostrar também o tempo de concentração e tudo mais. Eu tenho também o estilo, né, do fluxo ali. Se eu tivesse o fluxo, né, da água desenhado, como eu disse, a gente não tem. O caminhamento ali do talveg da água, eu não tenho. Então pode deixar aqui que não vai influenciar em nada. E aqui eu tenho o coeficiente de runoff. O que é o coeficiente de runoff? É a relação entre o que chove, correto? E o que escoa. Beleza? Então, se você tem uma chuva no caso, você tem uma chuva de 100%, mas parte dessa chuva infiltra no solo, né? O solo ele é permeável, a não ser quando você está se tratando de áreas impermeáveis, telhados, né? Por exemplo, pisos impermeáveis e tudo mais. Mas quando você está tratando de loteamento, você tem uma certa área ali que ela é permeável, né? Então, a gente trabalha esse coeficiente de runoff conforme as propriedades da cobertura do solo ali. Tá certo? Então eu vou jogar aqui um 0.7, tá? Só
para a gente ter como parâmetro mesmo, tá? Isso vai variar conforme o seu tipo de pavimento, o seu tipo de solo, tá? A cobertura ali, né? A densidade. Então, os manuais do DENIT, outros manuais das prefeituras já trazem essas recomendações, tá? E aqui é a área, a aba, né, do Flow Path. O que seria o Flow Path? O Flow Path, pessoal, é o segmento, né, que eu falei ali, que faz aí esse caminhamento da água, né? Ele é usado para calcular o tempo de concentração. Então eu tenho aqui, ó, Time of Concentration, né? E ele é calculado através do método TR55, ok? Que é um método não brasileiro, mas é usado em alguns casos aqui no Brasil, tá? Então, se você já tem aquele tal VEG desenhado, ele já vai calcular automaticamente para você o tempo de concentração. Se você não tem, ele não vai calcular. Então eu vou usar um tempo definido aqui para ele. Ó. Então eu vou digitar aqui um tempo de concentração 10 minutos para essa bacia, tá? Não calculei esse tempo de concentração, teria que pegar lá a formulazinha de Kirt, né? Kirt modificado e tudo mais e calcular o tempo de concentração da bacia para eu inserir esse tempo de concentração aqui, ok? Então a gente pega o comprimento o ponto mais distante aí da bacia, né, para calcular o tempo de concentração, a declividade do tal VEG e tudo mais, e aí inserir esse tempo aqui. Então, vou inserir um tempo mínimo aqui de 10 minutos, ok? E vou dar um ok. Automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui para mim, ó, ele vai criar para mim automaticamente a bacia. Então, eu tenho aqui a área de influência, a área dela, ó, 1,19 hectares, né, que é a minha área de contribuição, e eu tenho também o tempo de concentração em horas, né? Eu coloquei em minutos lá, mas ele está aparecendo em horas aqui. Tem como a gente trocar isso. E o método que esse tempo de concentração foi definido, tá? Então, se o método de concentração foi definido através de manual, né? Um método manual, ali você entrou com ele ali 10 minutos, ele vai aparecer aqui, ó, User Defined. Se você entrou com ele calculado automaticamente, ele vai aparecer aqui TR55. Beleza? Então, basicamente, é assim que você cria as bacias hidrográficas aqui dentro do Civil 3D. E aí você vai criando, tá? Não tem nenhum macete, não. Você vai ter que criar uma por uma mesmo, tá? Várias bacias hidrográficas aqui dentro do seu Civil 3D aqui. Tá, feito isso, Rafael, já sei, já criei as minhas bacias, já distribuí as minhas bacias hidrográficas, já aprendi tudo sobre isso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora você vai definir as suas regras, as suas premissas de projeto, que eu tanto falo, porque eu sei que muita gente falha nisso, tá? Muita gente erra nisso. E eu não quero que você saia dessa aula ainda com essa dúvida, tá? Então, ó, antes de lançar a sua rede, o primeiro passo é definir as premissas. Como que a gente faz isso? O que é isso? Tá? Você vai vir aqui na sua aba, ó, no seu botão aqui, Tool Space, tá? Para quem não sabe, fica aqui, ó, Tool Space. Você vai vir na aba Settings, tá? Dentro da aba Settings, você tem aqui, ó, Pipe Network, Pipe e Structure, tá? Aí vamos imaginar o seguinte, quando a gente está projetando drenagem urbana, você tem algumas premissas, né? Você tem algumas premissas para você seguir. Por exemplo, uma delas é a inclinação mínima. Geralmente gira em torno aí de 1%, 0,5%, dependendo do material que você trabalha. Se você for trabalhar com PAD, por exemplo, você pode trabalhar com inclinações menores, né? Agora, se você trabalhar com concreto, um pouquinho maior, depende do coeficiente de rugosidade e tudo mais, para que você consiga atingir a velocidade, né? Depende do órgão que você está apresentando o seu projeto, submetendo o seu projeto. Então, depende de várias premissas aí que você vai ter que analisar como projetista e saber qual que é o parâmetro, né? Degrau. Então, algumas prefeituras definem que tem que ter um degrau mínimo ali de tantos centímetros. Então, isso você já consegue inserir no Civil 3D. Recobrimento mínimo. Recobrimento mínimo, ele varia, né? De região para região, de prefeitura para prefeitura, de órgão para órgão. O DENIT, em alguns casos, fala que você tem que ter pelo menos 1 metro de recobrimento, dependendo do tipo do bueiro. Se você está trabalhando, em outros casos, 1,5 vezes o diâmetro do tubo. Então, isso vai variar conforme você está entregando ali o seu projeto, certo? Conforme você está apresentando ele. Mas isso você consegue definir aqui, sabendo esses parâmetros. Então, ó, sabendo tudo isso, você vem aqui na aba Pipe, né, no botão aqui Pipe, você tem aqui, ó, Pipe Rule Set. O que é Rule? As regras, tá? Percebe que nesse
nesse arquivo, nesse desenho, eu tenho várias regras já criadas, tá? Tenho várias regras já criadas, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, bueiro 0,30, bueiro 0,40, bueiro 1.200, bueiro 1 metro, bueiro 0,80, né, que seria um bueiro de 800, regra de 1%, bueiro de 800, as regras, né, para um bueiro de 800 sem ter o 1% aqui, que eu tenho que ver o que tem ali dentro, uma regra vazia, essa regra standard e essa regra turbo aqui também que não está sendo usada, tá? Aí beleza, dentro dessas regras, né, dentro do Pipe Rule Set, você cria suas premissas, tá? Aqui eu já tenho várias criadas. E aí eu vou criar uma do zero para vocês entenderem como que faz isso, tá? Ó, eu vou vir aqui, eu criei uma do zero, ó, venho aqui, clico no botão direito, New, e venho aqui adicionar regras, tá? Aí quando eu clico ali, ele vai abrir para mim uma janela, tá? Dentro dessa janela, ó, eu tenho aqui o nome da regra. Eu tenho Cover and Slope, que é o quê? Recobrimento, inclinação, recobrimento apenas, checagem do comprimento, Pipe to Pipe Match, Set Pipe End Location, que seria a localização do pipe ali, tá? Então a gente tem essas premissas aí, tá? O que a gente mais usa aqui? Cover and Slope, tá? Então vou pegar aqui, ó, Cover and Slope. O que seria isso? Recobrimento mínimo e máximo, inclinação mínimo e máximo. Então eu seleciono elas ali, ó, e dou um OK. Aí ele já vai aparecer nessa segunda janela. Aqui sim eu vou inserir os valores que eu quero trabalhar com ele. Então eu tenho aqui, ó, um recobrimento, eu tenho aqui uma inclinação mínima. Qual que é a inclinação mínima que eu estou trabalhando nessa regra? 1%. Se no seu projeto for 0,5%, você vai vir aqui e vai deixar 0,5%. Tá? Vai digitar ali. Se a sua inclinação máxima é 20%, você vai digitar 20 aqui. Tá? Aí você tem aqui, ó, recobrimento mínimo. Se o seu recobrimento mínimo é 1 metro, você digita 1 metro aqui. Tá? Se o seu recobrimento máximo é 10, então você deixa 10 aqui. O recobrimento máximo, ele é muito pouco usado como regra. Por quê? Dificilmente você vai ter aí profundidades tão altas, né? Porque aí de cara você vai ver que isso não é aceitável e você vai mudar o seu projeto, correto? Então, mas é importante você saber que existe, né, essa possibilidade aqui. E ele vai te avisar quando você tá violando essa regra, ok? Então, beleza, eu tenho aqui, ó, mínimo slope, tal. Conferir as minhas regras, dou um nome para ela aqui, ó. Regra, aula, C3D, por exemplo, ó. Então eu salvo ela aqui, dou um OK. Eu já tenho uma regra criada para o meu bueiro, tá? Para o meu tubo, beleza? Para minhas estruturas, né? Para as minhas estruturas é a mesma coisa. Eu venho aqui em Structure Rule Set, mando criar uma nova, tá? Dou um nome para ela aqui, ó. Regras, estruturas, regras, aula, C3D. Vou colocar aqui. E aqui nas regras eu adiciono a nova regra, ó, Edge Rule. Escolho aqui, ó, qual regra que eu quero, tá? Uma regra muito usada é o Set Sump Depth, tá? O que é o Set Sump Depth, pessoal? Sump Depth é a fossa, tá? O que é essa fossa? Fora do Brasil, né? Aqui no Brasil não tem muito costume de ser usado. Você tem ali você tem uns tubos chegando e você tem uma área abaixo dos tubos no PV que serve como se fosse uma fossa ali, um reservatório. Para quê? Para areia cair ali, né? Para fralda, cachorro, criança, tudo que cai ali na nossa drenagem, cair ali dentro ali, porque a gente sabe que a drenagem passa tudo, né? Vai embora, leva tudo. Então, você tem ali uma areazinha ali reservada para isso e posteriormente ser feita uma limpeza ali, né? Sugar aquela areia, aquela sujeira, para essa sujeira não ir lá para o final da rede. Aqui no Brasil não tem isso, então a gente usa Set Sump Depth 0. Tá? Porque o tubo, né, ele passa colado na laje de fundo do PV ali, no piso do PV, correto? Outra regra importante que a gente tem é o degrau, tá? Então você pode aqui, ó, pipe drop across structure, que seria o quê? O degrau, tá? Então eu posso inserir para ele aqui um valor de um degrau. Se eu quero um degrau de 0,30, por exemplo, ó, o valor do degrau mínimo, eu deixo esse valor aqui, tá? E aí eu salvo as minhas regras, ok? Então, basicamente é isso. Você define as suas premissas, tá? Feito isso, estou pronto para lançar a minha rede. Ainda não, tá? Ainda não está pronto. Qual que é o próximo passo, tá? E aí esse passo ele pode vir antes da configuração da regra, ele pode vir depois, não tem problema,
tá? Mas ele tem que ser feito aqui antes de você lançar a sua rede aqui, tá? O que você precisa fazer? Você precisa, primeiro passo, setar o catálogo, tá? Por quê? O Civil 3D, ele funciona da seguinte maneira, ele tem um arquivo base que busca que é um catálogo, né? Então o Civil 3D, ele busca dentro desse arquivo que vem instalado com o Civil 3D, você pode criar também esse arquivo, né? Ele busca lá um grande emaranhado de estruturas e tubos, né? Para que você possa escolher dentro do seu projeto qual você vai usar. Então o primeiro passo é você dizer para ele qual o diretório desse catálogo. Normalmente você não precisa fazer isso quando você já trabalha no dia a dia com o Civil 3D ali. Mas às vezes, né, desconfigura e tudo mais, é importante que você saiba o passo a passo. Então você vem aqui, ó, Set Pipe Network Catalog, e aí você vai dizer para ele a pasta. Então você clica aqui, ó, nesse diretóriozinho aqui, e aí aqui dentro, ó, nesse destino aqui, ó, Program Data, Autodesk, C3D 2021, Eno, você tem aqui, ó, Pipes Catalog, tá? E aí você vai dar um Open nele aqui, ó. Aí ele vai abrir aqui pra gente, ó, uma lista de catálogos. Então eu tenho para pipes. Pipes são os nossos tubos, tá? Structures são as nossas estruturas, PVs, bocas de lobo, enfim. Então eu tenho aqui o catálogo, né? Eu tenho esse catálogo já que vem instalado no Country Kit Brasil, que é o BRA, e eu tenho o catálogo também para as estruturas. Ó, eu tenho vários catálogos aqui diferentes, tá? Vou selecionar esse brasileiro aqui também. Ok, beleza. Dentro desse catálogo que eu setei, existe, como eu falei, um emaranhado de peças, tá? E se você trabalha, né, com esse emaranhado de peças, na hora de você trabalhar aqui dentro do Civil 3D, de você modelar a sua rede, você fica ali, às vezes até confuso, porque você tem um monte de peças ali, certo? E aí, qual que é o próximo passo para você filtrar essas peças, né? Para você selecionar só as que você vai usar dentro do seu projeto. O próximo passo é você criar uma família de peças. Tá? Então, dentro do próprio Civil 3D, você cria uma família de peças. Então, ó, na hierarquia do negócio, você tem o catálogo, que está aqui em cima. Abaixo dele, você tem a família de peças. Tá? Essa família de peças vai ter somente os objetos que você vai trabalhar aqui dentro do Civil 3D. Tá? Como que a gente faz isso? Você vem aqui no botão Pipe Network, ó, ainda dentro da aba Settings. Então, você vem aqui. Você tem aqui, ó, Part Lists. Essas Part Lists são as nossas famílias de peças. Tá? Então eu clico aqui para maximizar e eu posso criar uma nova família de peças, tá? Então eu vou criar aqui, ó, Create Part List. Eu dou um nome para ela aqui, ó. Colocar aqui, ó, aula C3D, tá? Dei um nome para ela ali. Opa, acabei criando ela ali, mas não dei um Enter antes, né? Vou editar ela aqui. Deixa eu trocar esse nome aqui novamente. Aula C3D, agora sim. Beleza, aí eu tenho aqui a aba Pipes e eu tenho a aba Structures. Tá? Dentro da aba Pipes, eu tenho que adicionar os meus tubos lá daquele catálogo. Lembra que a gente selecionou o catálogo agora, um passo atrás? Então eu vou clicar com o botão direito, Add Part Family. Então eu vou adicionar, né, uma família de peças. Aqui dentro, eu seleciono, ó, dentro dos tubos circulares, eu tenho aqui um emaranhado de tubos, ó, de pipes. Tá? Então eu tenho bueiro, tubo de PVC, tubo metálico corrugado, tubo de ferro dúctil, tubo de PAD. Então eu vou selecionando aqui os que eu quero, tá? Beleza. Aí aqui para dentro, aqui mais para baixo eu ainda tenho outros estilos de tubos, tá? Eu tenho os tubos elípticos, né? Eu tenho os tubos ovoides, ó, eu tenho bueiro ovoide de concreto. Então eu tenho aqui os tubos elípticos também, ó lá, como se fosse uma galeria elíptica, né? Ó. Então, eu tenho essas galerias aqui. Eu tenho também as retangulares, né? Ok? Então, eu vou adicionando esses objetos aqui com base no que eu for usar. Ok? Aí, adiciono todos aqui. Aí, depois que eu adiciono aqui os tamanhos, né? Que eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, Add Part Size. Aí, sim, eu vou adicionar as dimensões aqui, tá? Então, eu posso escolher o tamanho da parede, ó, o wall thickness, a espessura da parede, o diâmetro interno do tubo. Então, posso escolher o diâmetro interno que eu quero aqui. Então, vamos pegar aqui um diâmetro aqui de 600, por exemplo. E aí, eu escolho o coeficiente de Manning dele aqui, ó, que eu tenho disponível nessa lista, que está com base no catálogo, tá? E aí, eu posso inserir outros parâmetros para ele aqui, ok? E aí, beleza. Feito isso, eu dou um ok. Ele adicionou aqui dentro de bueiro, ó, um bueiro simples tubular de concreto, né? Um BSTCDN 053, né? Eu acabei adicionando esse
esse bueiro aqui, diâmetro doidão ali, né? Vou pegar um outro diâmetro certinho aqui. Vamos pegar esse aqui de 800 aqui, ó. Bueiro de 800, vou dar um OK. Agora sim, ó, diâmetro, vou deletar esse aqui para não confundir. BSTC DN080, né? Um bueiro simples, tubular de concreto, diâmetro 80, tá? 800 milímetros. Aí, beleza, adicionei ele aqui. Tá, suponhamos que eu adicionei todas as dimensões de todos os meus bueiros, eu venho para as estruturas, tá? Automaticamente eu já tenho uma estrutura criada, que é a minha estrutura nula, tá? Essa estrutura nula não tem como você deletar ela daqui, tá? A estrutura nula ela serve para você conectar dois tubos quando você não quer inserir um PV. Dois trechos, por exemplo, você quer fazer uma mudancinha mínima de direção ali, né? Jogar uma chanfrada no tubo ali, não é muito comum, mas existe. Aí você pode usar essa estrutura nula para você dividir o trecho, tá? E aí eu vou adicionar outras estruturas aqui, ó, Add Part Family. E aí eu vou adicionar mais estruturas. Então eu posso adicionar as bocas, ó, boca tipo A2, por exemplo. Posso selecionar aqui agora também, eu tenho aqui as estruturas de entrada e saída, né? Então eu tenho as estruturas retangulares, por exemplo, as bocas de lobo. Eu tenho as estruturas de junção com chaminé, tá? Que seria o width frames ali, ó. Tá? Então eu posso selecionar. Então aqui eu já tenho vários tipos de estruturas, ó. Eu tenho boca de lobo, eu tenho caixa coletora 4D. Aí aqui eu tenho as estruturas de junção, que são os meus PVs, tá? Que juntam um trecho no outro, sem frames, né? Que seria sem a partezinha de cima ali da chaminé. Então eu tenho os PVs aqui, o posto de visita, tá? Tudo criadinho aqui já. Então eu vou selecionar qual que eu quiser aqui, enfim, e vou criar aqui minha parte list. Aí veja bem, antes de você ir lá de fato para criar a sua rede de drenagem, eu vou voltar aqui no Pipes. Olha só, lembra que a gente criou as regras para os nossos tubos? Lembra que a gente criou as regras para as nossas estruturas? Dentro da família de peças aqui, você tem uma coluna, ó, dentro da parte list, você tem aqui uma coluna de regras, tá? Você tem uma coluna de regras. Então, dentro dessa coluna de regras, você vai escolher as regras que você quer setar para o seu projeto. Então, lembra que eu falei que você pode criar várias regras? Por quê? Porque você pode setar regras diferentes para bueiros diferentes, para estruturas diferentes, tá? Então, você pode setar isso para várias estruturas, bueiros, enfim, né? Diferentes. Aí o que acontece? Você tem aqui, nesse caso aqui eu só tenho um bueiro de 0,80. Então eu posso vir aqui em Rules, ó, e selecionar a regra que eu quero para ele, tá? Todas aquelas regras que a gente criou, que estão criadas, ó, inclusive essa que a gente criou, a regra Auto Civil 3D, aparece disponível. Eu escolho ela e seto aqui, né? Se eu tiver uma lista, por exemplo, vamos adicionar mais um tubo aqui, ó, vamos pegar um tubo aqui de 400, ok? Posso selecionar aqui para ele, ó, uma regra de bueiro 0.40, tá? Ou eu posso selecionar aqui nesse botão uma regra para todo mundo, tá? Vou colocar aqui, ó, colocar essa regra bueiro, aí já seleciona para os dois, certo? Então assim você vai selecionando as regras. Para as estruturas a mesma coisa, tá? Você vem aqui, adiciona, né? Que primeiro você tem que adicionar, ó, o tamanho das suas regras. Aqui eu vou adicionar todos os tamanhos disponíveis para essa estrutura, para a boca aqui, ó. Olha só, criou essa lista aqui toda, ó. Boca, bueiro de 60, bueiro de 80, bueiro de 1 metro, 1.500, né, 1.000, enfim. E aí eu posso selecionar as regras para cada uma delas separadamente, correto? Ó. Ou eu posso selecionar as regras para todo mundo aqui, ó. Ok? Então ele já troca isso. Feito isso, você salva e aí sim você tem a sua parte list criada. E aí, beleza, agora sim você está apto a começar a lançar a sua rede de drenagem no Civil 3D. Viu como que o passo a passo ele é longo antes de você começar a modelar as regras, modelar de fato a rede dentro do Civil? A gente nem chegou ainda a lançar nenhum tubo ali, a gente nem chegou ainda a lançar nenhuma estrutura ali. Certo? Então, esse passo a passo é onde separa os homens dos meninos, tá? É onde você precisa saber, se você chega aí em algum local dominando essa parte aqui, cara, todo mundo vai ficar de cara com você.
Por que isso? Toda vez que eu vou fazer alguma consultoria, que eu vou prestar algum treinamento, alguma consultoria, implementação, os caras fazem tudo errado, e aí, o que está de errado? Aí eu vou explicar toda essa parte antes, a pessoa não sabe. Então, assim, o cara não sabe, ele não domina o Civil 3D para projetos de drenagem. Agora, vocês que estão aqui, não, vocês que estão aqui e vão ficar até o final comigo, vai saber toda essa parte aí que precede aí, né, de fato, a modelagem da rede. Depois que você fez todo esse passo a passo, essas premissas, o que você precisa fazer, de fato, para que você consiga modelar a sua rede aqui? Bom, aqui eu já tenho as minhas bacias traçadas aqui dentro do Civil 3D. Agora eu já posso criar a minha rede de drenagem aqui dentro, tá? E aí eu vou vir aqui na ferramenta Pipe Network, enfim, na ferramenta Pipe Network. Aí eu tenho aqui várias opções, tá? Tenho várias opções aqui, ó. Eu tenho Pipe Network Creation Tools e eu tenho Pipe Network Create from Object, tá? O que é isso? Creation Tools significa o quê? Que eu vou criar através de ferramentas, criar de forma manual. E o From Object significa que eu vou criar através de um objeto. Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma linha, né, uma polilinha traçada aqui no eixo, né, onde você quer colocar os seus PVs, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, você pode criar automaticamente a sua rede com base nessa polilinha. Cada vértice dele vai inserir um PV para você, tá? A gente vai fazer essa simulação. Ou você pode adicionar de forma manual, tá? Então, o que você faz? Você vem aqui, ó, Pipe Network Creation Tools, tá? Que eu vou criar aqui de forma manual, né, através de ferramenta. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui para você, tá? Dentro dessa janela você vai dar um nome para essa rede, tá? Você pode colocar uma descrição se você quiser. E aqui você escolhe a sua part list. Lembra que a gente criou a part list? Então você escolhe a sua part list aqui, ok? Então vou escolher aqui, por exemplo, essa drenagem genérica aqui mesmo, só para a gente trabalhar. Acredito que ela já esteja configuradinha, ok? O nome da superfície que vai servir de base. Lembra lá no começo da aula, para você que chegou no começo, prestou atenção, que eu falei que a gente precisa ter uma superfície de base. Por quê? O Civil 3D vai usar essa superfície como base para setar os parâmetros ali de recobrimento, de inclinação, tá certo? Então ele vai usar, né, essa superfície como base. Então eu vou selecionar aqui a minha superfície, que é essa aqui, ó, acabada top, tá? E aqui eu posso selecionar também um alinhamento, tá? Para associar de cara aqui um alinhamento a essa estrutura, a esse tubo, né? A essa rede. Como eu tenho vários alinhamentos aqui dentro, eu vou deixar sem nenhum alinhamento setado, tá? Para não bagunçar o nosso projeto. Senão as estruturas, né, de uma rua, né, da Rua Atlântica, por exemplo, vai ficar associada ao alinhamento da Rua Ostras, por exemplo. Então essa associação é importante fazer depois. Tá? Vou ensinar uns macetes, uma atualização que tem do Civil 3D recente, que dá para a gente fazer essa associação aí mais rápida. Tá? E aqui são as labels, tá? São as labels que a gente tem nas nossas estruturas. Então, vou selecionar aqui a label, e aqui eu vou selecionar essa outra label aqui. Vou deixar essa aqui bueiro planta mesmo, ok? Depois, qualquer coisa, a gente troca. As labels são os textos, né, de propriedades que já vão sair automaticamente no seu projeto. Então, vou dar um ok. Beleza. Ele criou aqui para mim já essa janelinha, ó, Network Layout Tools. E aí, vamos lá. Eu tenho aqui as propriedades da minha rede, ó, Pipe Network Properties, tá? Que a gente acabou de setar para elas as propriedades, ok? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir aqui as propriedades da rede, tá? A label dela, né? A part list, a superfície, o alinhamento, tá? Então, tudo isso. A minha superfície de referência, se eu posso clicar aqui e selecionar outra superfície se eu quiser. O meu alinhamento de referência, posso selecionar aqui, selecionar outro alinhamento se eu quiser, ok? E aqui a minha part list, que vai servir como referência, tá? E aí automaticamente ele aparece aqui embaixo quais são os parâmetros setados. Então eu tenho aqui a part list, a surface e o alinhamento, certo? Aqui, nessa aba aqui eu tenho as estruturas e aqui eu tenho os pipes, os nossos tubos, tá? Então nas minhas estruturas eu vou começar lançando os PVs. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar essa caixa 1 aqui e utilizar ela como PV. Tá? Eu tenho vários tipos de PV aqui. Eu tenho PV tipo B, PV tipo B1. Tá? Isso vai variar
conforme a sua part list. Então, eu vou usar essa caixa 1 aqui, tá? E aí vou escolher um tubo, por exemplo, né? Eu vou escolher um tubo aqui de, vamos pegar um diâmetro aqui, ó, eu tenho 0,38, deixa eu pegar aqui, concreto, bueiro, tem os bueiros aqui, 70, não, tem vários diâmetros aqui que eu não preciso. Tá, vou pegar aqui um tubinho normal aqui de... não queria 80 não, que 80 tá muito. 50, não tem nenhum de 600 aqui, teria que adicionar lá na parte list. Então vou colocar um de 80 mesmo. Não, esse é duplo, né? Então vou pegar o simples aqui, ó. Pego o simples aqui. Aí, beleza. Feito isso, ó, posso trabalhar no meu desenho normal, minha janelinha tá aqui. Inclusive, você pode jogar ela para outra tela, pode voltar com ela para outra tela, tá? Aí, beleza. A partir disso, como que você faz para traçar a sua rede? Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai vir aqui, ó, e aí você pode selecionar para criar pipes e estruturas ao mesmo tempo, pipes only ou structures only. O que seria isso? Você já desenhar as estruturas e os tubos já simultaneamente, desenhar somente estruturas, desenhar somente tubos, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, pipes e estruturas simultaneamente. Clico ali nele, ok? E aí eu vou traçar a minha rede. Então, ó, eu vou pegar e vou traçar a minha rede. Vou pegar, por exemplo, daqui, ó, desse ponto aqui, como se fosse uma ponta seca aqui, vou clicar aqui e vou traçando a minha rede aqui, ó. Cada bacia dessa, eu vou configurar aqui, ó. Percebe que os nomes estão tudo louco e tal, tá cheio de texto bagunçado? Não tem problema, a gente vai ajeitar. Então, vou selecionando aqui. Ó, e vou traçando a minha rede. Tá? Vou traçando a minha redezinha aqui. Essa rede, o que ela vai fazer? Ela vai já de cara buscar, já vai de cara, né? Aí aqui na minha curva eu tenho que fazer a curvinha aqui. Né? Aí vai variar conforme as suas configurações. Pode trazer ela até o final aqui, por exemplo. Ó. Trazer ela aqui assim. Né? Essa rede ela já está seguindo aquelas regras que a gente ditou para ela. Tá? Exceto se tiver algum bug no civil ou algo do tipo assim. Tá? Que pode acontecer também. Mas normalmente ela vai seguir as regras. Ó, percebe que eu estou traçando a minha rede? Então, ó, traça a minha rede. Então eu sei que aqui, ó, aqui tem um lançamento aqui. Né? Então eu vou colocar... Eu coloquei o meu PV, aí agora eu deixo o meu tubo selecionado e vou trocar aqui, ó, e vou pegar aqui uma boca, tá? Vou pegar uma boca de ala aqui, seleciono ela ali e agora basta eu clicar aqui novamente, ó, vou clicar aqui assim, ó, como se fosse o lançamento dele aqui, vou chutar aqui uma área aqui para ser o lançamento, pronto. Aí ele já lançou toda a minha rede no meu projeto, tá? Lançou toda a minha rede no meu projeto, certo? Vou selecionar todo mundo aqui. Vou deletar essas labels que estão poluindo o meu desenho. Depois a gente adiciona novamente. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, olha só. Selecionar todo mundo aqui, ó. Selecionei similar. Vou selecionar agora aqui a minha boca também. Tá? Eu vou dar um Object Viewer. E aí, olha só que bagunçou tudo aqui, ó. Como eu disse, pode ter alguma... O Civil 3D pode dar algum bug, ó. A partir desse momento aqui, ele jogou todo mundo para baixo. Né, algum bug na regra, desconectou o negócio todinho ali. Mas aqui ficou certinho, tá vendo? Ó? Os PVs encaixadinho, tá? E aí ele foi distribuindo aqui a minha rede, ok? Aí, beleza. Deu errado, o que você faz? De novo, tá? Faz de novo, traça de novo a sua rede, certo? Se você bagunçou ali, se deu ruim, você traça de novo a sua rede e segue o baile, tá? Você pode deletar tudo, ou não precisa também, fica a seu critério, deleta só a parte do errado. Aqui eu deletei tudo para ficar, deixa eu desligar aqui para ficar menos poluído o nosso desenho, né? As bacias não vou... Aí o que acontece, pessoal? Eu deletei todos os tubos, porque os tubos estavam com problema. O que eu venho aqui agora, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, pipes only, e aí eu vou desenhando os tubos aqui, ó. Vou só desenhando, ó. Só conectando, ó. E aí você traça até o final. Nesse ponto aqui, ó, ele está dando um erro, que ele não está conseguindo pegar as regras, né, de cover and slope. Aqui. Desse pontinho aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Olha lá como é que ele ficou rasinho, tá vendo? Se eu mandar aplicar as regras,
ó, apply rules, ele vai dar um erro de novo, ó. O que eu posso fazer isso? Troca a família de peças, tá? Troca a família de peças e aí você faz de novo, né, a sua rede. Por quê? Pode ser que aquelas regras que você criou não estejam mais presentes no diretório do Civil 3D, ou pode ser que você tenha excluído, ou seu computador tenha dado um bug. Pode ser o meu caso aqui, né? Você ter o catálogo ali diferente, enfim. Pode ser algum bug desse. Então eu vou trocar aqui, ó, part list. Vou pegar esse H2 drenagem aqui, deixa eu ver se ele tem todos os objetos que eu preciso. Aqui em pipes, eu tenho tubo, bueiro, tenho os bueiros 60, né? Bueiros já tem as regras. Em estruturas eu tenho os meus PVs. PVDN, tá? Posto de visita. Beleza. Tem as caixas também. Então vou utilizar essa rede, essa família de peças. Então vou selecionar aqui uma caixa aqui, ó, de 1.500 por 1.500, tá bom? E vou pegar aqui o meu bueiro. O meu bueiro, nesse caso, vou pegar um bueiro de 60, tá? E aí aqui eu vou selecionar aqui, ó, Pipes and Structures. E aí eu vou selecionar aqui novamente. A partir de agora, acredito que vai dar certo. Tá? E aí eu vou traçando a minha rede, ó. Vou traçando a minha rede, tá? E aí, por que está aparecendo esses nomes loucos? Por quê? Porque está configurado com esse nome louco, tá? Tem como configurar isso também de forma correta, ok? Então, tudo é configurável aqui dentro do próprio Civil, tá? Essas labels, a gente poderia ter deixado para não colocar nenhuma label lá dentro do nosso projeto, né? Para a gente colocar depois também, para não poluir o desenho antes. Poderia ter feito isso também. Tá? Então, eu vou selecionando, ó, vou criando os meus PVs. Aqui eu estou criando aleatoriamente, tá? Mais ou menos de cabeça do que eu lembro do projeto original, tá? E aqui eu vou selecionar uma boca. Vou pegar aqui galeria, tubo, aqui na verdade, né? Boca para bueiro 60. Então, vou pegar ela aqui. E vou clicar aqui para ele lançar a minha boca. Ok? Agora vamos dar uma visualizada nela para ver como que ficou. Vamos excluir todas essas labels, né? Selecionar similar aqui, ó. Select similar. Deletei todo mundo. Agora eu vou selecionar todo mundo e vou vir aqui, ó, Object Viewer, para eu conseguir visualizar toda a minha rede. Agora sim, ó. Percebe que ele começa, ó, mais raso, tá? Percebe que ele começa mais raso, tá? E aí ele vai afundando, ó. Os PVs vão crescendo, ele vai afundando os PVs, tá? As estruturas. Olha lá, aqui eu já tenho um PV bem mais fundo, ó. Observa esse e observa esse aqui. Por quê? Por causa da inclinação, né? A inclinação vai jogando ali, né? Aqui eu não selecionei a boca, ó, mas só para vocês visualizarem, tá? Para vocês visualizarem, olha só. Interessante, olha lá. Então tá aqui a boca, ó, muro de alas, bonitinho, selecionadinho, no esquema ali, correto? Feito isso, o que acontece? Deixa eu colocar as bacias aqui de novo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você alocar as suas bocas de lobo, né? Para continuar a modelagem da sua rede, né? Para continuar a modelagem aí correta da sua rede. Então eu vou voltar aqui com as minhas bacias que eu tinha colocado ali para ficar invisível. E aí eu vou modelar as minhas bocas de lobo, como eu falei no início, tá, pessoal? E aí eu vou ensinar uns macetes para vocês também aí, para vocês não errarem nessa boca de lobo aí, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, eu vou selecionar a estrutura que eu quero para essa boca de lobo, correto? Aí aqui, se eu não me engano, esse catálogo tá com problema nessas bocas de lobo aqui. Então eu vou voltar lá na outra parte list, eu posso selecionar essa outra parte list aqui, e vou pegar aqui uma caixinha quadrada, só para a gente não ter problema, e vou selecionar aqui um ramal de 0,40, ó, bueiro simples, né, de 40, tá? E aí eu vou selecionar aqui, ó, Pipes and Structures, aí eu vou selecionar, eu vou locar minha boca de lobo aqui, tá? E aí eu conecto ele no PV. Ao macete, ó, o macete é quando você passa o cursor próximo ao PV, percebe que ele cria ali um círculozinho e vários tubinhos conectados. É isso que você tem que ficar atento. Por quê? Se você não ficar atento a isso, ele não conecta o tubo. Se você clica sem ele estar conectado, né, sem aparecer esse símbolo, o tubo não conecta no PV. Automaticamente não vai calcular a rede depois. Tá? Então você vai clicar
e selecionar aqui, ó, próxima ao PV, tá? Você pode só passar o cursor em cima, não precisa estar com o snap ligado, nada. Se passou o cursor em cima, ó, ele já pega o ponto ali. Clicou ali, automaticamente, ó, vou deletar a label aqui, ele já criou sua boca de lobo, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode rotacionar ela aqui, ó, para ela ficar no esquema aqui para você, tá? E aí eu vou selecionar o tubo, vou selecionar o PV aqui, um outro tubo e a boca de lobo, né? Para a gente ver como que ficou essa estrutura ali, ó, essa configuração. Olha só que interessante. Então, ó, mesmo o meu PV estando mais profundo, eu estou com um ramal mais raso. Por quê? Ele tem um diâmetro menor, então automaticamente o recobrimento dele é menor, tá? Então, olha lá, conectou na boca de lobo, na estrutura, já conectou no PV. Massa, né? Então, automaticamente ele já fez essa configuração para mim. Eu clico aqui novamente, clico aqui no outro ponto e vou adicionando as minhas bocas de lobo, tá? Vou adicionando as minhas bocas de lobo. Se eu quero fazer parar de aparecer esses textos aqui para adicionar somente depois, o que eu faço? Eu venho aqui nas propriedades da rede, aí aqui, ó, Labels, Layout Settings, eu coloco None, tá? Para as estruturas e para os tubos aqui, ó. Ok. Venho aqui novamente e volto a adicionar as minhas bocas de lobo aqui, ó. Pam, pam. Clico aqui, clico aqui. E assim vou traçando a minha rede. Olha só que interessante, ó. Aí eu pego aqui antes da esquina, né? Que é a nossa regrinha. Antes da esquina, não na esquina. Pego aqui também, ó. Aqui ainda não tem os tubos traçados, mas eu vou lançar nesse PV aqui, tá? Então eu tenho aqui um tubo, dois tubos, três tubos. E aqui eu vou lançar a minha quarta boca de lobo. Por aqui assim, ó. Tá? Ok? Então, ó. Faço isso aqui. Automaticamente eu tenho a minha rede já quase modelada, né? Aí eu vou fazer isso para o projeto inteiro, é processo repetitivo, tá? Vou selecionar aqui para vocês, ó, similar aqui, só para vocês verem como que fica em 3D essa visualização, tá? Para vocês verem que é bem bacana mesmo, né? Bem intuitivo aí, né? Olha lá, ó. Olha só como que fica a ligação aí dos tubos, ó. Então eu tenho aqui a ligação dos tubinhos, das estruturas, a tampa do PV, bonitinho ali, correto? E assim eu tenho, né, eu faço toda a modelagem ali da minha rede, correto? E aí, beleza. Feito isso, qual que é o próximo passo? Para você ter ali todo mundo associado, tudo bonitinho, o que você precisa fazer? Você precisa agora voltar, né? Suponhamos que você já definiu toda a sua rede, você traçou toda a sua rede dentro do Civil 3D. O que você vai fazer? Você vai voltar nas bacias hidrográficas, tá? Que você desenhou aqui nas suas áreas de influência, ó, e vai associar essas bacias a essas bocas de lobo, tá? Por quê? Você vai precisar disso depois. Então você vai clicar aqui, ó, Catchment Properties, seleciona ela, né? Seleciona ela aqui, clica com o botão direito, Catchment Properties. Então você vem aqui, Catchment Properties. Aí, olha só, ele tem aqui, ó, Reference Pipe Network Structure. Como eu deletei a rede que existia aqui, ele apareceu esse número louco aqui. Então, eu vou clicar aqui, tá? Eu vou clicar aqui agora nesse cubinho e vou selecionar aqui no desenho, ó, ele pede aqui para mim, ó, Select Pipe Network Structure. Seleciono no desenho a minha estrutura. Aí, ele já selecionou ali para mim, tá? Eu vou dar um OK. Pronto. Essa bacia, né, essa boca de lobo já sabe que o que vai cair de drenagem nela é essa área de contribuição aqui, ó, essa área de influência, tá? Então ela já sabe de cara que é essa área de influência aqui que vai cair nela. Aí eu faço o mesmo para essa bacia aqui, ó, tá? Clico nela, Catchment Properties, venho aqui, Reference Pipe Network Structure, clico nela aqui, tá? E aqui eu clico nessa estrutura aqui também, dou um OK, OK, beleza? Pronto. E eu vou associar todas as minhas áreas, né? As minhas áreas de contribuição aqui, ó, a uma boca de lobo, né? Uma entrada. Então, eu vou selecionando aqui e vou associando, ok? Aqui também eu tenho, ó. Então, seleciono aqui nos três pontinhos. Seleciono aqui também. Ok. Ok. Aí aqui também, a mesma coisa, né? Vou selecionando e vou associando. Por que isso? Você vai precisar disso depois, né? Você vai precisar dessas bacias associadas aí para você ter
as áreas de contribuição, fazer verificação da rede e tudo mais. Ok? Então, vou clicar aqui, vou associar essa última aqui para a gente dar continuidade. Beleza? Dou um ok. Feito isso, suponhamos que você já traçou toda a sua rede aqui no civil, tá? E aí, se você precisar, por exemplo, quero traçar essa rua aqui, né? Só para complementar, quero traçar essa rua aqui. Você vem aqui, escolhe o bueiro, vamos botar um bueiro de 0,60 aqui, por exemplo. Vou pegar na outra parte list aqui, né? Vou pegar aqui um bueiro de 60. Um bueiro de 60. Na verdade, eu preciso colocar aqui todos os PVs, né? Então, vou trocar aqui, ó, de parte list novamente, voltar aqui e vou pegar aqui aquela caixa... Aquela caixa que a gente estava trabalhando. Pegar essa caixa... acho que era essa caixa aqui que a gente estava trabalhando. Ou essa aqui, não sei. PV, posto de visita. Essa aqui, né? 1.500 por 1.500. Tá? E aí eu vou pegar o bueiro de 600, né? Que a gente precisa. Bueiro 600. Então, clico aqui. E aí eu vou traçar essa rede aqui, ó. Pá. E vou lançando ela aqui, ó. Vou lançando ela. E aí eu chego aqui, ó. Conecto nesse PV aqui. Correto? Aí, beleza, ó, aqui você pode ver, ó, nessa configuração aqui, ó, que eu tenho os 3 tubos chegando ali, ok? Então, Object Viewer, ó lá, ó que bacana. Então, já tenho ali. Mesmo o PV estando lá no fundo, ele respeita a regra de inclinação e declividade mínima desse tubo, certo? Então, eu faço isso, ok? Aí, você vai fazer isso para todo o seu loteamento, né? Para todo o seu empreendimento aqui. Certo? Você vai fazer todo esse lançamento da rede para todo o seu empreendimento. E aí ele vai tomar forma. Tá? A partir do momento que você vai lançando, você consegue fazer conferências em 3D. Tá? Você consegue fazer essas visualizações. Olha lá. É uma rede só. Você consegue fazer uma visualização aqui, ó, que torna o projeto bem mais intuitivo, mais fácil de analisar, mais fácil de verificar erro, tá? Eu desafio você que faz um projeto no CAD de drenagem a ter esse tipo de visualização aqui, para que você possa fazer análises assertivas. Então aqui eu já consigo visualizar as declividades, enfim, consigo fazer várias verificações aqui. Beleza. Um macete que eu quero definir para você aqui antes da gente dar o próximo passo. Quando você vai definir a locação das bocas de lobo, como eu disse, você tem vários critérios. Você tem o comprimento crítico da sarjeta, né? Você tem, deixa eu ver o que mais, a posição das bacias, a distribuição das bacias, mas você tem que analisar também, né? É imprescindível você analisar os pontos baixos, tá? E o Civil 3D, ele fornece para você um recurso para que você consiga analisar esse ponto baixo e alocar a boca de lobo no local exato ali. Tá? E como que a gente faz isso? Tá? Que você não consegue fazer isso no AutoCAD, que no AutoCAD é sempre chutado. Por quê? Olha só, aqui eu tenho as minhas curvas de nível. Então eu sei que aqui eu tenho um intervalo, tá? Tem aqui um intervalo. E aí eu tenho aqui uma curva de nível aqui, uma curva de nível aqui, ok? E aqui eu não tenho curva de nível, mas eu sei que aqui eu tenho um ponto baixo. Por quê? Eu já fiz essa análise prévia. Como que eu fiz essa análise? Vou clicar na minha Surface, vou clicar com o botão direito, Edit Surface Style, e vou vir aqui, ó, Slope, Arrows, e vou ligar essa lamprinha aqui, tá? Ligar essa lamprinha ali. Então, ok. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar para mim as setas de direção do fluxo da água, tá? Só que ela está muito embolada, então eu venho aqui, ó, Surface Properties. Na verdade, Surface Style, né? Botão direito, Edit Surface Style. Eu venho aqui em Watersheds, venho aqui... Na verdade aqui, ó, Analyze, tá? Slope Arrows, e aí eu diminuo o tamanho dele aqui, ó. Vou colocar que tá 5, vou colocar 0.3, dou um ok aqui, para diminuir o tamanho dessas setas para elas ficarem menos emboladas. E aí, olha só, essas setas, elas indicam o sentido do caimento da água. Aqui eu consigo ver que o meu grade, ó, ele tá nesse sentido aqui, ó. E também tá caindo nesse sentido aqui, correto? Por quê? Eu consigo ver a minha setinha, ó, automaticamente, ó, as minhas setinhas do fluxo. Consigo ver as setinhas do fluxo, ó, indicando nesse sentido do caimento da água. Ó. Tá vendo? Ó, a sarjetinha, ó, a inclinação do meio fio, como tá indo. Ó, a calçada joga para lá,
correto? Os 2% da calçada. Aqui eu estou tendo um aterrozinho, por isso que ele está jogando para cá, né? Tem um aterro e tal. Aqui no meio da quadra não influencia para a gente. Mas aqui, olha só que coincidência. Nesse local aqui, eu tenho as setas, né, convergindo para esse ponto aqui, convergendo, não sei como é que pronuncia essa palavra, tá? Então eu tenho as setas mostrando que aqui eu tenho um ponto baixo. Então nesse ponto aqui eu não posso deixar de alocar uma BL aqui, né, uma boca de lobo, uma caixa ralo, tá? Então nesse ponto não tem como eu deixar de alocar. Nesse ponto de cá também, ó, tem um ponto baixo, tá? Também tem um ponto baixo aqui. Então, olha lá. Aqui o Civil 3D indica para mim que aqui eu preciso indicar, que eu preciso, né? Eu preciso lançar uma BL ali, ok? Então, nesse ponto exato, olha lá, eu tenho uma seta aqui e uma aqui. Aqui, nesse pontinho aqui exato, você pode bater aqui que a sua BL vai ficar no local exato, tá? Se você faz isso, se você faz essa análise, você não erra, tá? Nas interseções também, se você faz essa análise, você não erra, tá? Então você tem os direcionamentos dos fluxos, ok? Para você não ter essa possibilidade de erro, tá? Não fazer cagada aí na hora de alocar a boca de lobo. Quantas vezes eu já vi o cara botar uma boca de lobo no ponto alto, cara? Nossa, isso é um erro muito grotesco. O Civil 3D te ajuda a você não cometer esse erro, tá? Lógico, a sua superfície tem que estar perfeita para você conseguir fazer esse tipo de modelagem, tá? Então, esse tipo de análise, né? Então, eu consigo ver aqui, ó, que o fluxo, ó, ele se divide aqui nesse ponto, ó. Então, daqui para cá está correndo. Então, nessa rotatória, para não ter problema, eu insiro uma boca de lobo aqui no meio, né? Para ela não fazer essa curva toda aqui da água, para não ter um acúmulo de água nesse meio aqui, certo? Apesar de eu ter inclinação caindo para cá, ó, setinha me indicar. Então, eu posso fazer esse tipo de análise utilizando esses recursos. Depois que você faz esse tipo de análise, você vai fazer o seguinte, você vai desligar aqui para ficar menos pesado o seu arquivo, né? Depois que você faz a alocação das suas bocas de lobo, você desliga aqui para fazer o seu arquivo, para você continuar o seu projeto, tá? Aí, olha só, outro macete, na verdade, é o seguinte, antes da gente dar o próximo passo ainda. Quando você vai fazer a alocação dessas bocas de lobo, percebe que ela está colada aqui na guia? Veja bem, eu vou dar uma olhada aqui na superfície, ó, em 3D. Quando você tem aqui uma superfície tridimensional no Civil 3D, você consegue visualizar que você tem ali, ó, o meio fio, ó. Você tem aqui o meio fio, tá? Você tem aqui nesse ponto o meio fio. E aí você tem uma cota mais alta da calçada, aí desce, e aí depois você tem a cota mais baixa, que é a cota do pavimento, correto? E aí olha só o BO desse negócio. O BO, se você sabe que você tem uma cota mais alta aqui, uma cota mais baixa aqui, e o Civil 3D ele segue uma regra de recobrimento, essa diferença de cota ali pode fazer o seu tubo ter uma inclinação muito grande, tá? Uma inclinação muito grande. Por quê? Se a sua estrutura respeita a cota de cima e o seu tubo respeita a cota de baixo, o que o tubo vai fazer? Ele vai respeitar, né, essa inclinação ali, essa diferença de cota. Isso vai dar uma inclinação muito grande para o seu tubo ali, correto? E isso vai dar problema na hora de você lançar, por isso que às vezes o tubo vai lá, joga o PV lá para baixo, né? O ramal joga lá para baixo. Qual que é a solução disso? Vem aqui e puxa a sua caixa 1 milímetro aqui para dentro da rua, tá? O eixo dela 1 milímetro para dentro da rua. Aí você já não vai ter mais problema aqui com o seu tubo. Isso só se acontecer, tá, pessoal? Porque geralmente acontece, tá? Esse problema geralmente acontece aí. Quer ver, ó? Vou aplicar as regras nesse aqui, ó. Puxei ela para dentro da calçada, apliquei as regras. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Ó, aqui tá beleza, ainda tá tranquilo. Mas pode acontecer dele não obedecer a cota aqui do tubo, né? Não obedecer a cota lá do pavimento e obedecer essa diferença de nível. E aí, obedecendo a diferença de nível, vou aplicar aqui de novo, fazer um teste aqui para ver se eu consigo mostrar essa situação hipotética. Obedecendo essa diferença de nível, ele dá uma inclinação muito grande. Nesse caso aqui a gente não teve problema. Mas em alguns casos você tem, tá? Depende do ponto de inserção da estrutura, enfim. Então, em alguns casos você pode ter problema com isso. Então,
basta, né, para solucionar isso, ó, arrasta um pouquinho para dentro aqui a sua boca de lobo, correto? Aí você não vai ter problema, certo? Ou altera a inclinação aqui desse tubo na munheca, tá? Altera a inclinação dele na munheca, que a gente já vai ver também como que faz. Beleza, você fez o lançamento da sua rede, para você conseguir agora fazer uma análise, né, de declividade, de profundidade, você já pode extrair alguns dados referentes a essa rede, tá? Alguns dados referentes a essa rede. E como que você extrai esses dados? Quais que são esses dados? Alguns dados relevantes para a gente. Perfil longitudinal, né, que vocês que trabalham com CAD ainda desenham na mão. Tabelas, né, que a gente consegue extrair aqui também para a gente verificar profundidades e tudo mais. Então vamos para o perfil longitudinal, que é o que a galera passa muito perrengue aí, criando essa parada na mão, né? E aí eu não quero que vocês criem isso na mão mais, quero que você extraia aqui do Civil 3D. O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui no meu projeto um alinhamento traçado. Esse alinhamento ele é um objeto do Civil 3D. Né? Se eu não tenho um alinhamento para minha rede, eu posso criar um alinhamento manual através dessa ferramenta ou criar através da própria rede. Olha só que bacana. Eu crio através da própria rede. Eu clico nessa estrutura e venho aqui, ó, Align from Network, tá? E aí ele vai me pedir aqui, ó, Select Next Network Part or, né, undo, né, ou desfaz. Então eu vou selecionar a última estrutura aqui, ó. Percebe que ele realçou toda a minha rede? Né? Ele realçou toda a minha rede. Então, eu vou dar um Enter e vou dar um OK aqui. Tá? E vou dar vou adicionar aqui, ó, a minha superfície acabada e vou desenhar o perfil dele aqui, ó, Drawing Profile View. Tá? Só para vocês verem como que funciona. Eu vou desenhar rapidamente aqui, ó. Ele já desenhou aqui o perfil da rede, certo? E automaticamente, o que ele fez? Ele criou um alinhamento, ó, na estaca 0 aqui, ó, né, pegando da minha rede, correto? Da minha primeira estrutura até a minha última estrutura que eu setei, tá? Só que não é isso que eu quero, porque eu já tenho os alinhamentos criados. Então eu quero criar somente, eu quero criar o perfil do eixo da rua que já foi criado lá no projeto geométrico, né? Eu já tenho aqui os alinhamentos criados, ó, por exemplo, isso aqui é um alinhamento, ele vem até aqui essa rua, né? Quem fez esse projeto lá, o arquitetônico, o urbanista, caprichou comigo porque ele dividiu as ruas, né, nas esquinas, assim, aí bagunçou o meio de campo todinho. Então a rua vem até no meio da esquina e depois segue do meio da esquina para frente. Mas tudo bem, não tem problema. Clico no alinhamento, Surface Profile, aí ele já tem aqui associado a ele, ó, a minha superfície, e vou vir aqui, ó, Drawing Profile View. O que é isso? Desenhar o meu perfil, né, desenhar a vista de perfil, correto? Então, vou vir aqui, o alinhamento ele já selecionou, o nome do perfil, aqui o estilo do meu perfil, então vou pegar esse perfil aqui 1:100, né, a escala dele. Aqui a mudança de estaca, eu não vou agarrar muito nessa criação do perfil, porque é algo que a gente não precisa... A gente não precisa ficar perdendo muito tempo nisso aqui. Né? Então eu tenho aqui o intervalo de estaca que vai criar esse perfil, né? Que esse perfil vai ser criado. Então eu vou pegar da estaca 0 até a estaca final. Então eu vou deixar automático aqui. Vou dar um avançar. Correto? Aí eu tenho aqui a altura do meu perfil. Vou deixar automática também. Tá? São configurações que a gente não vai gastar muito tempo com isso. Que é só da configuração do perfil em si. Da vista do perfil. A minha superfície associada a ele. Vou dar um avançar. E aí que tá. Ele já aparece aqui para mim, ó, Pipe ou Pressure Network. No caso, a minha Pipe Network, a minha rede, ela já aparece aqui dentro do meu perfil, tá? Qual que é o problema de eu selecionar aqui? Se eu selecionar aqui, ele vai selecionar todas as estruturas que estão presentes no meu arquivo, no meu projeto. Só que no meu alinhamento aqui eu tenho essa rede, no meu projeto eu tenho essa rede passando aqui, essa linha de tubos, estruturas, só que eu tenho na outra rua também, né? E aí vai bagunçar, porque ele vai aparecer o da outra rua nesse perfil, tá? E aí eu posso selecionar manualmente quais tubos, quais estruturas eu quero que apareça lá no meu perfil também, tá? Então eu posso selecionar aqui, ó, e selecionando aqui manualmente, ó. Só que se eu clicar aqui, ó, ele seleciona todo mundo, tá vendo? Aí acaba bagunçando ali a minha rede, né? Acaba bagunçando ali o meu perfil, ó lá. Tá vendo? Ele seleciona todo mundo. Então, selecionou todo mundo. Então, não é isso que eu quero. Então, eu vou deixar desmarcado aqui
vou dar um avançar. Aqui eu vou escolher a Band Set, que é a parte de baixo que aparece no meu perfil. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar essa Band Set Rafael aqui, vou dar um avançar e vou vir aqui a Create Profile View, tá? E aí eu vou selecionar um local, ele pede aqui, eu seleciono Profile View Origem, né? Clico aqui, automaticamente ele criou o perfil para mim do meu terreno, que no caso é da minha rua, tá? Daquela ruazinha ali, ó. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lançar as minhas estruturas, os meus tubos nesse perfil, tá? Então preste atenção aí, ó. Salvar aqui o meu arquivo para a gente não perder, né? Eu vou lançar aqui as minhas estruturas no meu e os meus tubos, né? No meu no meu perfil, correto? Então seleciona aqui, ó, esse e vou selecionando manualmente, tá? Vou selecionando aqui manualmente os meus PVs e os meus tubos aqui. Ah, Rafael, mas dá muito trabalho, cara. Que trabalho que, bicho? É muito prático isso aqui, é muito rápido, ó. Selecionou aqui, ó. É só lançar lá no seu perfil depois, tá? Então você vai selecionando eles, normal, tá? Selecionou normal. Aí o que você vai fazer depois de selecionar todo mundo? Você vai vir aqui, ó, Draw Parts in Profile, tá? Desenhar, né, as partes, né, as estruturas e os tubos no perfil. Clico aqui, aí ele vai te pedir aqui embaixo, ó, selecione o Profile View, selecione o perfil. Então vou selecionar esse perfil aqui, ó, clico aqui, ó, pam. Automaticamente ele já desenhou aqui para mim as estruturas no meu perfil. Olha só que interessante. Massa, né? Massa pra caramba. Então, ó, automaticamente ele já desenha, ele já traça para mim toda a minha rede.